Oi, pessoal, bom dia para vocês, bom dia, são 7h01, hoje é dia 7 de março de 2025, sexta-feira de uma semana muito curta, né? Nós aqui do ICL, por exemplo, no Desperta, ficamos até quarta-feira de folga, então tá esquisito, porque hoje, plena cara de terça-feira e já é sexta-feira aqui, e eu não tô reclamando, tá? Não estou reclamando, que nós somos todos a favor da jornada 4x3, como, aliás, os deputados e senadores lá em Brasília, tá? Mas, por enquanto, não tá valendo, não. Aqui é 5x2. Não é 6x1, mas é 5x2. Espero que você tenha tido uma noite de sono muito reparadora, que esteja acordado e bem disposto para enfrentar o último dia da semana. E, olha, eu vou dizer para vocês, hoje, quando eu acordei 4h30 da manhã, eu fiz o que faço na cama mesmo, eu abro o meu telefone celular para saber o que aconteceu com o mundo, porque o jornalista hoje dorme angustiado. Você vai deitar, o planeta é um, quando você acorda é outro, aconteceu tudo ao contrário. A gente vê que as reviravoltas, né, hoje em dia, elas são, assim, elas não têm proporção mais, elas podem acontecer em qualquer nível e provocar qualquer tipo de efeito. Por exemplo, né, a gente foi para o Carnaval, a geopolítica mundial era uma, quando a gente voltou do Carnaval era outra. O Trump havia feito as pazes com os inimigos, por exemplo, com o Putin, né, e havia tarifado os aliados, numa mudança que ninguém entendeu muito bem qual é a intenção, mas que continua ainda repercutindo pelo mundo. E hoje, eu achei que ia encontrar, né, alguma esquisitice por aí nas notícias, mas não. O que eu achei foi muito pior, foi mais ou menos como um soco no estômago. Foi muito amargo ver a primeira manchete que apareceu na tela do meu celular. Esse neonazista do Elon Musk, não há outra palavra para definir esse sujeito, ele é nazista mesmo, é um sul-africano do tempo do apartheid, é um tosco ideológico, está sugerindo aí, ou está endossando uma campanha pela anistia daquele policial que matou George Floyd. Você se lembra da cena do assassinato? Eu estou com as imagens aqui na minha frente, mas não vou nem rodar para vocês, porque a cena é tão abjeta e todo mundo se lembra. E ela ainda pode dar o banimento aqui do nosso canal no YouTube, então não vou correr esse risco não, mas eu quero lembrar para você que foi aquele policial que colocou o joelho, né, de maneira absolutamente violenta sobre o pescoço de um negro, que dizia o tempo inteiro, eu não estou respirando. E acabou matando esse sujeito. Caso raro nos Estados Unidos, o policial foi condenado a 18 anos de prisão e agora um influencer americano chamado Ben Shapiro, anota esse nome, porque a gente ainda vai ouvir falar muito dele, sugeriu uma campanha de anistia para o George Floyd, sob o argumento de que, não, ele, anistia para George Floyd, não, para o policial que matou o George Floyd, ele não morreu, o policial não matou, ele morreu de outras causas. Como não? Todo mundo viu aquela cena maluca, abjeta, uma cena repugnante, sabe? E durante muito tempo isso provocou movimentos no mundo inteiro, mas especialmente lá nos Estados Unidos, onde aconteceu, porque a população não aguenta mais ver os segregacionistas provocando morte de gente, sofrimento, né? E aquela cena foi uma cena metafórica, porque ela simboliza o ódio racial que ainda existe nos Estados Unidos, onde até hoje a impressão que fica é que a guerra de secessão não terminou. Mas anistiar um assassino cruel, frio desse, um agente do Estado que subjuga um homem que estava completamente indefeso, um homem que provavelmente tinha, segundo a família, problemas mentais e com excesso de violência, mata o sujeito na frente das câmeras, um policial truculento, absurdo. E aí vem um idiota, porque não tem outra palavra, de um jornalista qualquer lá da extrema-direita, é uma espécie de Caio Coppola, só que é racista. O Coppola aqui não sei se é racista ou não me parece que seja. Mas esse jornalista americano é islamofóbico, é racista, e como a gente está vendo, não tem nem cabimento falar em anistiar um assassinato daquele. Daqui a pouco, nos Estados Unidos, estão recomendando lá e dando comendas para quem assassinar negros. É uma coisa impressionante. O retrocesso civilizatório porque estão passando os Estados Unidos agora, né? É de deixar a gente aqui incrédulo, porque, olha, o mundo teve que caminhar tanto, né? Passou por toda a crueldade aí das relações do olho por olho, dente por dente, enfim, da lei de Talião, depois dos códigos e do direito, do advento do direito, para chegar nisso. Sabe? Um Estado que serve para quê? Para abrigar um assassino, que é esse policial, e depois de condenado por um júri popular, para anistiar o sujeito. Olha, eu tenho aqui assim, algumas crenças assim, no avanço do processo civilizatório.
Eu acho que isso não vai além disso aí, porque, sabe, a opinião pública americana, por mais tosca que seja, não vai suportar um movimento como esse. Vocês se lembram da pressão que aconteceu, movimentos de milhões e milhões de pessoas nas ruas de Nova York. Agora, a medida dele, eu estou falando disso aqui logo na abertura do programa, ela não ofende só os brios daqueles que são pessoas comprometidas com o espírito do tempo agora, que acham que não tem nenhum cabimento aceitar, nem minimamente, que um assassino mate uma pessoa porque é negra, né? E porque é covarde o assassino, e aí vem um presidente da República e anistia. Mas está na boca desse miserável, desse Elon Musk, né? Esse sujeito que parece ter saído lá das catacumbas do apartheid para infernizar os nossos tempos aqui. E estou falando muito isso, eu vou repetir mais, porque realmente assim me deu uma coisa ruim, uma sensação ruim assim no estômago de ver essa notícia, por saber que a humanidade é capaz de colocar no poder gente que pensa dessa forma. E gente que pensa dessa forma, no mundo como nós temos hoje, é capaz de defender ideias despropositadas e disparatadas como essa, que não tem pé nem cabeça, tá? Bom, já falei muito sobre isso, mas eu vou voltar a falar ao longo do programa, e nós temos hoje um noticiário muito recheado aqui, tanto no Brasil quanto lá fora, porque o governo Lula começou a adotar medidas concretas contra a caristia, né? Palavra antiga que há muito tempo já não se ouve mais, mas contra o aumento dos preços dos gêneros nos supermercados. E ontem saiu a primeira lista de produtos que serão isentados das tarifas de importação e, junto com essas listas, vieram também as expectativas dos analistas. Eu sei que os analistas sempre erram, mas é curioso ouvi-los, né? Para a gente saber qual é a expectativa. E, efetivamente, tem aí, é uma medida bastante interessante, mas a aposta é que ela vai gerar pouco resultado, ainda mais em face do aumento do óleo diesel que vem aí, né? Então, nós temos isso aí tudo no Brasil, o PT discutindo a sucessão interna, né, nessa sexta-feira, a Gleisi deixou o comando do PT para virar chefe da Secretaria de Relações Institucionais do governo, e agora o PT precisa eleger lá um interino para ficar até julho, quando vai acontecer a eleição definitiva, né? E o senador Humberto Costa é cotado neste momento para assumir a presidência do PT interinamente. Nós vamos tratar disso tudo aqui hoje. Eu, como faço todo dia, vou começar o programa pelo site do ICL, porque nós temos aqui, você sabe, do nosso portal aqui, tem atualizadas todas as notícias importantes do dia, e você precisa se habituar a ler o nosso site logo de manhã cedinho, é o icl.com.br, iclnoticias.com.br, iclnoticias.com.br, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui quais são os destaques, já está na tela aí, mas aí só tem o nosso marketing de hoje, né? Futebol contra o racismo. Alex, bom dia. Bom dia, Panunzio, bom dia, chat, bom dia a todo mundo. Gente, o Alex é o meu personal advisor aqui na sede do ICL, porque ele entende futebol, eu não entendo nada. E ele estava me contando, eu estou falando aqui de racismo, mas ontem, vocês estão vendo aí a manchete do site do ICL, ontem nós tivemos outra vez um espetáculo de racismo lá no Paraguai. E o Alex, que é o meu advisor desportivo aqui, vai contar pra gente tudo o que aconteceu. O que houve, Alex? Quem que estava jogando? O que aconteceu? Então, ontem no Paraguai, Palmeiras e Cerro Porteño pela Copa Libertadores Sub-20. Palmeiras ganhou de 3-0 e quando o Palmeiras fez o terceiro gol, começou cânticos racistas, um rapaz com a criança no colo começou a imitar um macaco pro Luigi, que é o jogador que está na imagem, que tem 18 anos, e além disso ele levou uma cusparada. Então foi mais um caso de racismo que teve na Conmebol Libertadores Sub-20. Que absurdo. Por isso que ele aparece chorando aqui nessa foto que está no nosso site, é isso? Olha aí, ó. Então, nesse caso aí, ele foi à entrevista pós-jogo. O repórter perguntou para ele coisa do jogo. Ele olhou e perguntou assim, não é capaz que você não vai me perguntar sobre o que aconteceu, o caso de racismo, e ele começou a chorar. E foi tão... um lado bom que a gente pode ter nessa questão foi que os clubes brasileiros começaram a soltar notas apoiando o jogador, independente da sua rivalidade ou não. Quer dizer,
Estava na hora da entrevista, o repórter perguntou para eles, como é que é o nome desse jogador? Desculpa, quem, gente? Vocês sabem que eu não entendo nada de futebol. Luigi, do Sub-20 do Palmeiras, né? Isso. Luigi do Sub-20 do Palmeiras. Estava lá rolando a entrevista depois de uma vitória por 3-0 e vem um gaiato de um repórter, pergunta para ele sobre coisas do jogo, desconsiderando completamente a cusparada e toda essa encenação racista que aconteceu durante o jogo, é isso? Isso, totalmente. Meu Deus do céu, estamos perdidos. Que diabo de mundo é esse que tem jornalistas assim? Então, vamos ver o que diz aqui. Depois eu volto na matéria, mas eu quero que vocês vejam aqui quais são os destaques de hoje no site do ICL. Defesas de denunciados focam atuação de Moraes e argumentos já rejeitados pelo Supremo Tribunal Federal. Parece que o advogado, principalmente o advogado do Bolsonaro, desistiu de contestar a afirmação de que houve golpe, talvez porque a robustez das provas não permita mais essa linha de defesa. E agora está aí nesses formalismos, querendo, enfim, desaforar o processo, enfim, questionar a legitimidade da presença do Alexandre de Moraes e outros ministros. E alguns dos réus, desculpa, dos réus não são réus, alguns dos denunciados, vão virar réus depois do aceite da denúncia. Já começaram a indicar suas testemunhas. Caso do Bolsonaro, que indicou as testemunhas que a gente vai ver daqui a pouco, são testemunhas que vão poder apenas qualificá-lo, porque são todos amigos, aliás, não tem ninguém ali que pode dizer que tem isenção suficiente. Você acha que Ciro Nogueira tem alguma isenção para afirmar que o Bolsonaro não queria dar um golpe, a despeito de todas as evidências? Mas então começaram já, respondendo à intimação. Os advogados queriam 83 dias de prazo, tiveram que se conformar com 15, apresentaram os seus argumentos para a defesa e começaram a apresentar também a lista de testemunhas que pretendem ser ouvidas, A defesa do Mauro Cid, é o segundo destaque aqui no site do ICL, pediu a rejeição da denúncia contra ele por trama golpista. O Mauro Cid, como você sabe, está sendo beneficiado porque é delator premiado, O general Heleno diz que a PGR está fazendo terraplanismo argumentativo, vai saber o que significa isso, porque terraplanismo lá no universo deles é como a Terra é, você concorda? Que o pessoal da extrema-direita acha que a Terra é plana, defende isso de unhas e dentes. Mas, enfim, vamos ver. Olha, Alckmin anuncia medidas para baixar o preço dos alimentos e tarifas de importação zero. Quando que isso aqui vai começar a fazer efeito? Perguntam as pessoas. Vai demorar, Porque depende do fechamento de contrato, depende de uma série de coisas, E não se espere um movimento deflacionário por conta disso aqui. Talvez a super safra que está entrando agora e os outros incentivos que o governo está fazendo ao agronegócio, com priorização da agricultura familiar, que é a que produz a comida que a gente come, o arroz, o feijão, a mandioca, as hortaliças, um aumento na oferta poderia efetivamente reduzir os preços. Mas nós não podemos esquecer aqui que nós temos uma inflação global de alimentos, Lá nos Estados Unidos, um ovo está custando $1,50. $1,50 hoje são R$9. Imagina um ovo. Tem gente dividindo um ovo para a família inteira. Frita um ovo, divide lá por 4 ou 5 e cada um come um pedacinho. Porque está difícil para todo mundo. Na Europa está pela hora da morte. Não é um problema somente brasileiro, é um problema estrutural global, E aí você tem algumas coisas, por exemplo, setorizados na laranja, vai haver aqui, ninguém sabe como é que vai ficar a dinâmica, por exemplo, das exportações de soja dos Estados Unidos para a China, já que há essa tarifa que está sendo aplicada na China sobre as exportações americanas. Provavelmente isso vai beneficiar o Brasil, mas não se sabe até que ponto, Porque, de qualquer forma, a sobretaxa eleva o preço um pouco, eleva um preço bastante, no caso lá da China é de 15% a 20%, e o fato de nós termos uma soja um pouco mais barata não significa que ela não vai se valorizar em face da existência dessa sobretaxa, que é um agregador de valor no fim das contas, Se o preço de um fornecedor sobe, o outro tende a subir também. E não se pode esquecer que nós temos com o dólar sobrevalorizado nesse momento aqui, o que favorece os movimentos de exportação, Então está aqui a segunda manchete desse destaque do ICL, dá conta de que o governo passou o dia em reuniões para tentar alternativas para a inflação dos alimentos e as medidas devem começar a valer em breve. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar tudo isso aqui. Outros destaques aqui do site do ICL,
sem reparação, atingidos de Brumadinho lutam por manutenção de auxílio em Minas Gerais, né? Retratando essa situação calamitosa. Gente, até hoje isso não foi resolvido, que absurdo, né? Para destruir cidades inteiras é um átimo, né? Um segundinho. Mas depois, para reparar os prejuízos daqueles que foram afetados, é uma vida inteira, processo do exterior e tudo mais. Aqui uma matéria sobre saúde, alimentos que podem ajudar no combate à inflamação e obesidade, segundo estudos. E a gente está vendo uma onda de postagens de supostos cientistas, né, nas redes sociais, tentando explicar saídas alternativas para o tratamento do câncer. Tem gente que está ficando desorientada com tanta informação disparatada, né, supostamente apresentada sempre com o manto do exímio conhecimento, do supremo saber, e que, na verdade, não passam de campanhas idealizadas por gente que quer ganhar dinheiro, né, com esse tipo de coisa. Então, preste muita atenção e leia o que é útil, matérias como essa aqui, sobre alimentos que não provocam inflamação. Supondo aqui, nós aqui, que aceitando a argumentação de que o câncer é produto de um processo inflamatório que é alimentado especialmente pelo açúcar, né, que está muito em voga essa história. E por último aqui o destaque, o Janones reconheceu que fez rachadinha, vai devolver 131 mil, fez um acordo com a PGR para não ter persecução. Sabe de uma coisa? Tem muita gente que gosta do Janones, da técnica dele e do Janones. Eu sempre questionei essa história de usar fake news contra a direita, sabe? Não gostei do papel que ele cumpriu na campanha, certamente você vai discordar de mim, não tem nenhum problema. Nós não precisamos concordar com isso aqui. Agora, é o fim da picada, né? Depois de todo aquele falatório que fez, não teve rachadinha, vou processar quem me denuncia, essa coisa toda. E o cara, não, fiz realmente rachadinha é um fenômeno que todo mundo faz, essa coisa toda. Tem um momento na história do Brasil, acho que esse momento vai chegar logo, em que a gente precisa purgar na gente mesmo os vícios que a gente vê nos outros. E não dá para defender alguém aqui publicamente que tem os mesmos defeitos que a gente combate nos nossos adversários. Portanto, o Janones, para mim, não se qualifica porque admitiu nem nada disso. É uma vergonha que um deputado federal use dinheiro, verba do seu gabinete, em seu próprio benefício para atrapalhar o jogo da democracia, para atrapalhar os adversários com dinheiro que desvia, né, dos cofres da União, e através, do caso do Janones, da Prefeitura de Ituiutaba, para se prevalecer. Então, o defeito que eu vejo nos inimigos do campo progressista, vejo também nesse suposto amigo do campo progressista, que eu não vejo nenhuma virtude nessa história. Daqui a pouco a gente vai ler a notícia para você, para não ficar só no rame-rame da informação. Eu quero agora fazer como faço todo dia, nós já estamos atrasados, porque já são 7h18, falar sobre a meteorologia, né? Estamos vivendo aí uma estabilização do fenômeno da Laninha. Vi essa história hoje nos jornais, dizendo que os cientistas estão dizendo que o Laninha vai se encerrar mais cedo. Agora é curioso, né? Porque tanto El Ninho quanto Laninha acabam sendo responsabilizados pelos mesmos fenômenos. Deveria acontecer o contrário. Ano de El Ninho muito calor, ano de Laninha mais frio e chuvas, né? Mas não foi o que aconteceu. Nós estamos vendo aqui no mapa do Brasil que o calorão, olha aqui como é que está a situação aqui no sul, gente. Veja isso, ó, esse vermelho aqui que atinge todo o Rio Grande do Sul, à exceção do litoral, e ainda o oeste dos estados do Paraná e de Santa Catarina, e o sudoeste do estado de São Paulo, além do sul do Mato Grosso do Sul, tudo isso aqui é calorão. Vamos ver aqui, olha, ondas de calor. Clique aqui, vamos ver o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, ele já vai entrar aí na página, demora um segundinho, está aqui, ó. Risco à saúde, temperatura 5 graus Celsius acima da média por um período maior do que 5 dias. Ou seja, não é só para hoje, tá? A gente está vendo essa mancha vermelha se espalhar pelo mapa aí, e as temperaturas continuam elevadíssimas. Ontem, aliás, aqui em São Paulo, estava previsto, né, uma temperatura absurda no fim do dia, mas soprou uma brisa fresca no final do dia. Eu até fui buscar uma blusa, fiquei contente para burro, né? Nós estamos na iminência do fim do verão e não vemos sinal de que essas temperaturas voltem a um patamar razoável.
Deixa eu voltar aqui para o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia para a gente continuar vendo como é que vai ficar o Brasil aqui. Então nós temos aqui, olha, um outro alerta em toda essa região amarela aqui no centro do Brasil, com preponderância lá sobre os estados do norte, Amazonas, Pará, Amapá e boa parte de Roraima, Mato Grosso, boa parte do Mato Grosso do Sul e Rondônia. E aqui, no extremo oeste do Brasil, um outro alerta, mas aqui é um alerta de chuvas intensas, tá? Então, não é calorão nessa região, que é uma região muito quente. Vamos ver agora como é que vão ficar as temperaturas, para que a gente possa saber qual vai ser o tamanho do nosso sofrimento, quem é que vai sofrer hoje com essas temperaturas absurdas que tem feito aí nos últimos dias. Pode colocar, Alex, por favor. Olha aqui, ó. Vamos começar por aqui. Rio de Janeiro vai a 34 graus a temperatura. Os cariocas podem botar de volta os cachecóis no armário. Aqui em São Paulo, nublado, com chuva com máxima de 33, portanto vai fazer calorão. Lá em Belo Horizonte, 30 graus. Vitória, no Espírito Santo, 32. Curitiba, 27. Lá em Florianópolis, olha, Florianópolis, 31 graus, hein? Chuva também. E no Rio Grande do Sul, atenção, meus queridos amigos gaúchos, vocês vão fritar como churrasco na grelha, né? 37 graus em Porto Alegre hoje, né? Temperatura que deve ser maior ainda no interior, no norte do estado, região de Erechim, por exemplo, vai fazer um dia extremamente quente lá e calorento. E olha, chove em toda essa região do litoral, com exceção dos estados da região sudeste, Rio e Vitória, né? Chove também na Bahia, temperatura em Salvador vai a 32 graus, mas lá pode, venta, né? Venta em todas as capitais do Nordeste, então o calor não é tão abrasivo quanto aqui. Aracaju, 32, a temperatura subiu um pouquinho no Nordeste, né? Maceió está com 30 graus, Natal com 32, Recife, passamos direto para o Recife aqui, 32 também, Fortaleza com 31 graus, São Luís com 28 e aí vem o calor dos 30 graus que a gente já está habituado a falar, lá nos estados do centro-oeste do norte vão ficar com máximas aí em torno de 30 graus. Portanto, para eles lá isso é fresquinho, tá? Bom, gente, vamos começar? Vamos começar o dia. A gente tem um pacote de medidas do governo federal. O governo federal decretou, zerou as alíquotas de importação sobre vários produtos. O objetivo, a gente já sabe qual é mitigar essa alta de preços que está assustando a gente no supermercado, né? Olha, eu mesmo eu vou ao supermercado, né? Lá em casa eu tenho essa tarefa. E fico assustado de ver algumas coisas. Por exemplo, um pimentão único, pimentão R$6, um pimentão vermelho, né? O quilo de tomate, R$13, já teve a 18, melhorou um pouquinho. O abacaxi, R$15, né? R$35 um pacote de 5 quilos de açúcar. Então, é de assustar mesmo, sabe por quê? Porque o orçamento das famílias de menor renda e até a classe média estão sentindo na pele esses aumentos de preço. O que o governo fez? Anunciou uma série de medidas e essas medidas passam por isso que está nessa manchete que o Alex vai botar na tela para a gente. Olha, alíquota zero para importar, entre outros, café, carne, açúcar, massas e etc. Já vou dar a relação completa aqui para vocês. A avaliação no governo, segundo o Estadão, é de que zerar a alíquota de importação sobre esses produtos, ou sobre carne, café, açúcar, né, teria pouco efeito, porque o Brasil já é o maior produtor desses itens e formar estoques reguladores pode agravar o processo. Por quê? Porque o governo teria que comprar esses alimentos que já estão pela hora da morte, né? E se a compra é volumosa a ponto de formar um estoque para regular os preços do Brasil inteiro, isso acaba tendo um comportamento inflacionário. Mas vamos torcer para que não aconteça isso. Vamos torcer para que não aconteça isso. E eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês quais são os produtos dessa relação. Já vou colocar aqui na tela. Alex, chegou aí a minha imagem? Vai chegar agora, beleza. Bota no ar para nós então, por favor. Medidas para baratear os alimentos, tarifas de importação zerada, né? Olha, o azeite hoje é tributado com 9% na importação. O azeite está custando R$50 meio litro no supermercado, né? Um azeite de boa qualidade custa mais caro ainda do que isso. Então, 9%. Será que vai baixar o preço na prateleira? Ou será que os supermercadistas vão colocar no bolso essa margem que vem é maior quando eles fecharem novos contratos de importação? O milho hoje está com 7,2% de alíquota de importação, isso para proteger o agricultor nacional, tarifa vai para zero.
Óleo de girassol, mesma coisa. Hoje está 9% de tarifa de importação, vai para zero. Aí me pergunto aqui qual é a importância do óleo de girassol, porque ele é usado, não é usado comumente na casa das pessoas e nem é o óleo mais barato, né? Ele é um óleo que tem chama ponto de fumaça. Ele suporta temperaturas mais altas e é usado principalmente para frituras industriais. A sardinha, que um dia já foi um peixe barato, vai ter que ficar barato, porque olha, vocês sabiam que a tarifa de importação da sardinha era de 32%? Ou seja, você come 3 sardinhas e uma delas foi por imposto, né? É 1/3 praticamente do preço final. Os biscoitos tinham 16,2%, vão passar a zero também. As massas, 15%, 14,4% também passam a zero. O café, 9%. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte, conversei ontem com uma pessoa que entende muito desse mercado e disse, olha, esqueçam o café. O café não vai melhorar nada, por quê? Porque tem um problema no mundo inteiro, você tem uma redução de oferta e no Brasil houve uma seca muito grande que prejudicou a produção e a seca nos cafezais prejudica a produção do ano em curso e as próximas 2 ou 3 safras também. Então aí é falta de oferta, o café vai continuar caro, acostume-se, né? E vá, assim, você reduz a quantidade de café. E os sachês de café especiais, gente, vocês viram como está o preço dos sachês de cafés especiais? E você vai a uma cafeteria hoje, compra um café expresso, R$12. Um cafezinho curto. Então, é melhor você desistir do café um pouco, tá? Esquece, deixa para lá, toma suco de guaraná de manhã para poder dar, né, o up que o café dá na gente. A tarifa de importação de café hoje é de 9%. As carnes são tributadas com 10,8%, né? Passam a ser tributadas com alíquota zero. E o açúcar, 14%, também zerou tudo. Além disso, além dessas medidas aqui, o governo tomou outras, né? Que estão aí na sua tela para você. Olha, para baratear os alimentos, né? Tiveram importação zerada. Olha, o biodiesel vai continuar com o mesmo percentual de mistura no diesel, por quê? Para não competir, né, a indústria do petróleo ou a indústria dos combustíveis naturais, aí, biodiesel, essa coisa toda, para não concorrerem com o consumo humano e com as rações de animais, porque o óleo vem do milho e vem da soja, do bagaço da soja. Então, o governo vai manter a mistura de 14% de óleo vegetal no diesel para fazer o biodiesel, né? Com relação ao etanol, quando se pretendia também aumentar o percentual de mistura na gasolina, vai ficar em 27,5%. Além disso, tem outras medidas com um alcance um pouco mais longo, visando o futuro. A primeira delas é essa que aparece aí bem no meio da sua tela, Plano Safra com estímulo para produtos da cesta básica, ou seja, basicamente para a agricultura familiar, né? Vamos ver o que vem por aí. Porque a gente sabe que todo ano tem uma disputa entre o agronegócio de produtor de commodities, né, ou seja, soja, milho, sorgo, com o dinheiro que é destinado para a agricultura familiar, que é muito menor, né? Então vamos ver como é que vai ficar esse desenho no próximo Plano Safra, porque essa safra já está chegando ao mercado agora, as colheitadeiras estão por aí nos campos colhendo loucamente, né? E essa safra chega contaminada por esse dólar maluco e por uma melhora nas cotações das commodities, que ainda não voltaram aos patamares de preço de 2 ou 3 anos atrás. Formação de estoques reguladores pela Conab. O governo está descobrindo aqui a falta que faz não ter estoques reguladores, que, aliás, os produtores rurais não gostam, acham que estoque regulador ajuda enfim, forçar uma normalização de preço que é ruim, porque no momento em que os produtos se valorizam mais, que é quando a oferta diminui, eles não podem aproveitar isso. Por quê? Porque existe muito grão nos silos oficiais aí, e isso acaba prejudicando a formação do lucro para a agricultura, para o agronegócio, né? E, por fim, extensão de serviço de inspeção municipal por 1 ano. O que significa isso? Os municípios são autorizados, em alguns casos, a fazer a inspeção, por exemplo, da carne, né, dos abatedouros, dos frigoríficos, e a inspecionar, por exemplo, fábricas de queijo, essa coisa toda.
Para que esses produtos sejam vendidos no país inteiro, precisa daquele carimbo do CIF, né, do Serviço de Inspeção Federal. Mas agora, para diminuir a burocracia e aumentar a oferta de produtos em nível nacional, o governo aceita que a inspeção das prefeituras seja validada como a inspeção federal, e isso vai acabar impactando o leite, o mel, né, que é um produto que o brasileiro ainda consome pouco, e espera-se também os ovos. O presidente Lula outro dia falou em R$20 uma grade de 30 ovos, hoje uma grade de 20 ovos está custando R$30, ou seja, cada ovo, uma unidade no Brasil, está custando R$1,50. Aí você diz assim, mas R$1,50 é caro pra caramba. Nos Estados Unidos está $1,50, né? Então é multiplicado por 6 e o consumidor americano está sofrendo com essa história. Pode tirar da tela, por favor, Alex? Eu vou continuar aqui, vendo aqui o noticiário do dia, para que a gente possa entender exatamente o que é que está por trás desses movimentos aqui. Vou ler para vocês a matéria do Estadão. O que diz aqui o jornal? Que a avaliação é que zerar a alíquota de importação teria pouco efeito, como eu já disse, porque o Brasil já é o campeão mundial de produção desses alimentos aí. Economistas ouvidos pelo Estadão consideram as medidas anunciadas pelo governo nesta quinta-feira inócuas, pouco relevantes para conter a inflação de alimentos no curto prazo. José Carlos Hausknet, economista da MB Agro, diz que em uma avaliação preliminar, essas medidas não terão efeito significativo sobre a oferta de alimentos nos próximos meses. Algumas não vão ter impacto nem no longo prazo, esse analista aposta. Como exemplo, ele cita a zeragem da alíquota de importação da carne, do café, do açúcar. O Brasil, observa ele, é o maior produtor mundial desses itens, portanto, é muito difícil ter um volume significativo disponível para importação desses produtos. E aí aparece aqui toda essa relação que eu li aqui com mais alguns produtos, por exemplo, o óleo de palma, que vem com cota de importação, né? Tudo mais. Então vamos torcer para que o governo consiga com isso impactar alguma coisa dos preços. Mas olha, eu vou dizer para vocês, o que vai resolver o problema mesmo é a entrada da próxima safra. Aí vai ser uma safra boa, apesar a respeito do clima, a previsão é de uma super safra, e naquilo que diz respeito às commodities, né, estamos falando da soja, isso acaba também afetando a formação de preços de produtos, por exemplo, como a carne suína e a carne de frango, que são basicamente soja e milho, né? Então, se sobe a soja, sobe o milho, sobe o preço da carne de porco e sobe o preço do frango. Agora, tem outras coisas que influenciam na formação de preços e aí aparecem essas coisas que você vai ver agora. Alex, bota aí pra gente, por favor. Aumento do diesel e frete pressiona alimentos, pode ameaçar as medidas do governo para conter preço. Parece, né, coisa de ave de mau agouro. Afinal de contas, o governo vem com as medidas e já começam, né, os arautos do caos aí a dizer que não vai adiantar nada, essa coisa toda. Mas é preciso entender também, por outro lado, que não existe milagre, como antigamente se fazia, né? No tempo até o governo Sarney, era muito comum que a gente visse, a inflação apitou ali na curva. Mas naquele tempo era uma inflação que dava por mês muito mais do que o que a nossa dá por ano hoje, né? E aí o governo vinha com tabelamentos, com fiscais do Sarney, prendia bois no pasto. Isso não acontece mais. Mas nós temos todas essas condicionantes aí, que a Folha de São Paulo está enumerando. Aumento do diesel, aumentando o diesel, aumenta o frete, e isso pode ameaçar as medidas do governo para conter o aumento de preços. Safra de soja tem monopolizado o transporte de grãos, deixando outras colheitas em atraso. Isso aqui acontece todo ano. Viu, gente? Acontece todo ano. E aí, faltam caminhões, o frete sobe pra caramba, né? Já está 40% mais caro e isso acaba impactando o preço final dos produtos, especialmente dos produtos exportáveis, né? Das chamadas commodities. O que diz a matéria? Diz aqui, olha, as medidas anunciadas pelo governo para tentar conter a inflação dos alimentos devem ser impactados por problemas crônicos ligados à infraestrutura logística nacional. O ano começou com sinais de que terá mais uma safra recorde de soja, cenário a ser comemorado. Acontece que essa mesma colheita tem consumido a maior parte dos caminhões disponíveis no país, comprometendo outras colheitas em andamento, além de refletir o aumento do preço do frete, puxado por reajustes recentes do preço do óleo diesel. O próprio governo sente na pele os efeitos da infraestrutura precária. E na semana passada, uma das empresas transportadoras de milho
para a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, jogou a toalha. Em um ofício, a Folha teve acesso a esse ofício, a empresa Padrão Transporte de Cargas e Logísticas afirma que vai ter que suspender a entrega de 500 toneladas encomendadas pela Conab, simplesmente porque não encontra caminhões para o frete. E aqui, uma foto da fila de caminhões lá na BR-364, né, enfrentando os velhos problemas de alagamento, buraco demais, falta de manutenção, e aí a safra acaba ficando presa nesses caminhões que levam muito mais tempo para sair lá dos grotões e entregar a soja no porto, né? Bom, já demos conta aí, vamos para frente, Alex? Deixa eu passar aqui. Eu vou entrar agora no assunto do dia. São 7 horas e 36 minutos. Daqui a pouco nós vamos ter um convidado aqui, ó, que vocês vão gostar de ver. Aqui não é comum a gente ter convidados no horário por causa da dinâmica da informação, que aqui nós precisamos gerar fluxo de notícias. Mas hoje nós vamos trazer uma pessoa que você vai gostar. Não perca daqui a pouquinho, tá? O assunto do dia qual é? A volta desses valores que a Segunda Guerra Mundial deveria ter sepultado, que o fim do regime do apartheid deveria ter sepultado, desses movimentos que sobreviveram ao fim da escravidão, que já provocaram uma guerra entre federados e republicanos nos Estados Unidos, né? E tudo isso está de volta hoje ao cenário. O Jamil Chad, nessa matéria, está chamando a atenção para essa aberração. Musk sugerindo, endossando anistia para aquele policial que matou o George Floyd, né? Lá em Minneapolis. Você se lembra dessa tragédia? Porque essa tragédia causou constrangimento no mundo inteiro. E o que o Jamil nos conta no site do UOL? O bilionário Elon Musk, o pessoal fala que não é Elon, é Elon, mas todo mundo fala Elon, então eu vou falar Elon também. O milionário Elon Musk sugeriu repesar a condenação da justiça contra Derek Chauvin, o policial que assassinou George Floyd em 2020. O agente que asfixiou o americano na cidade de Minneapolis foi condenado a 22 anos de prisão. A morte do Floyd causou protestos pelos Estados Unidos, com repercussão em todo o planeta. O caso levou a ONU a criar um mecanismo para avaliar a violência policial contra a população negra e a vítima acabou se transformando num símbolo da luta contra o racismo. Desde a vitória de Trump, porém, diz o Jamil Chad nessa matéria, alguns dos seus aliados iniciaram uma campanha para que o caso seja reavaliado. Agora, qual o argumento? Fala sério, né? E, enquanto isso, a Casa Branca ordenou que universidades, entidades esportivas e empresas acabem com programas de promoção de diversidade, né? Que é o que vinha segurando essa índole racista que persiste ainda entre a opinião pública americana. Durante o Super Bowl no mês passado, a campanha de combate ao racismo foi suspensa. Portanto, estamos dando um passo civilizatório gigantesco para trás, né? Ben Shapiro, esse é o nome da alma penada que sugeriu essa verdadeira desgraça social, que é anistiar um assassino de alguém que exerceu, em nome do Estado, o seu poder de coação para matar uma pessoa. E todo mundo viu, todo mundo viu. Ben Shapiro, colunista do ultraconservador, foi às redes sociais defender que o Derek Chauvin, que é o policial, tenha seu julgamento reavaliado. Aspas aqui. Há uma pessoa que o presidente Trump deveria perdoar das acusações federais imediatamente. Seria incrivelmente controverso, mas acho que é absolutamente necessário. E aí eu pergunto, controverso e necessário. Necessário por quê mesmo? Por que é necessário perdoar esse cara? Qual é a necessidade? É necessário para o pessoal da Ku Klux Klan, né? Para esses neonazistas lá que assomam no governo Trump, porque não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Necessidade de quê? Vai reparar uma injustiça de um assassino? Vai devolver a vida ao George Floyd? Bom, sem apresentar provas, o influenciador insistiu que o policial não cometeu o crime e que Floyd teria morrido por outros motivos. Todas as informações coletadas pela investigação provam o contrário, diz o Jamil Chad. Durante o julgamento, os promotores exibiram a câmera do corpo dos policiais e os vídeos de pessoas que passavam pelo local, que eu complemento, que suplicavam que para aquela cena de barbárie fosse encerrada. Nesses vídeos, o policial estava ajoelhado no pescoço de Floyd,
que gritava: "Não posso respirar. I can't breathe." Lembra disso? Mesmo assim, o Musk respondeu ao comentário: "Isso é algo para ser pensado." Eu quero mostrar para vocês aqui, tira para mim da tela, por favor. O nosso convidado já chegou aqui. Espera aí que eu só vou terminar de mostrar isso aqui e em seguida a gente passa para ele, tá? Quero mostrar para vocês a tuitada aqui que o Elon Musk endossou essa história toda do Ben Shapiro, que depois eu vou contar para vocês quem que é. Tá na tela aí, não tá? Põe na tela para nós. Tá aí, esse é o tweet, olha. Pardonderek.com. Criaram até um movimento, um site, né? E aí vem aqui o indigitado do Elon Musk, escreve assim, ó: "Something to think about." É uma coisa para se pensar a respeito. Imagina isso é um estardalhaço, é um escracho que um racista manifesto, como esse Ben Shapiro, possa instigar um homem com o poder de Elon Musk, poder inclusive de moldar a comunicação global, né, na sua rede social X, e a endossar uma campanha absurda como essa. É um absurdo que isso esteja acontecendo. Aí fui procurar saber quem é o Ben Shapiro. E perguntei, obviamente, aqui para quem conhece todo mundo no mundo, que é o ChatGPT. E quero mostrar para vocês o que o ChatGPT retornou do currículo desse Ben Shapiro. Olha só, quem é o sujeito? O cara é o Caio Coppola nos Estados Unidos, só que é racista. Não tenho aqui comigo que o Coppola daqui não seja racista, mas é um sujeito que ele enumera, coleciona argumentos sempre para duelar com seus contendores do campo progressista, é um crítico da tal da cultura woke, né, que é um estigma do pensamento progressista lá nos Estados Unidos. E aí está aqui o ChatGPT dizendo para mim, olha, minimizou a existência de racismo sistêmico nos Estados Unidos. É óbvio, um racista não admite o racismo estrutural, né? Ele argumentou que os maiores desafios enfrentados pelas minorias são culturais e não estruturais. Criticou movimentos como Black Lives Matter, né, as vidas negras importam, chamando-os de divisivos e baseados em uma falsa narrativa sobre a polícia e o racismo. E aí, o caso do George Floyd não é um exemplo da confirmação do contrário da tese que ele defende, né? Algumas das declarações dele sobre muçulmanos e imigrantes já foram acusadas de islamofóbicas e também de xenófobas. Essa é a informação pública sobre esse sujeito que quer trazer de volta, provavelmente, a escravidão nos Estados Unidos, né, e a segregação absoluta dos negros, porque quem quer que um assassino frio, como esse policial, seja anistiado pelo presidente da República, né, é um sujeito que é a favor do extermínio de negros. Não se pode pensar outra coisa. Bom, fiquei, como eu disse para vocês, indignado com isso. Meu estômago doeu logo de manhã, a hora que eu vi, porque essa foi a primeira manchete que apareceu no meu telefone celular. E aí eu pensei assim, ó, eu não posso dar só isso para essa gente toda que está aqui assistindo a essa primeira live do dia, porque vai ficar todo mundo com um gosto amargo na boca durante todo o dia. E resolvi dar uma alegria para vocês, tá? E a alegria vai aparecer agora aqui na sua tela. Todo mundo gosta dele, tá aí ele, a minha alegria aí. Tudo bom, Rodrigo? Fala, Fábio, bom dia. Bom Acordo dia. sempre aqui ouvindo o Desperta no café da manhã e tal, mas hoje estou participando. É uma alegria para mim estar aqui com você e com esse público gigantesco de manhã, né? É uma coisa impressionante. Quanta gente acompanha aqui o Desperta, fico muito feliz de dividir aqui a tela com você e com o público que está aqui nos acompanhando, a comunidade 247, né? Ô, Rodrigo, mas eu vou te falar uma coisa. Eu hoje de manhã acordei de mau humor, como eu te falei, viu? O que você sentiu quando você viu essa notícia sobre essa proposta de perdão para esse policial que massacrou o George Floyd? Bom, deixa claro que quando a extrema-direita fala, não, o que a gente defende é a liberdade de expressão. Veja, falar que a pessoa tem direito de defender a segregação não significa que está cometendo um crime, mas é sempre o passo inicial para depois cometer. Então, quando você propõe que existe liberdade de expressão total, inclusive para ser racista, né? Inclusive para ser racista, porque a extrema-direita nos Estados Unidos defende a liberdade de expressão para, inclusive, expressar o racismo. E esse é o primeiro passo, e o segundo passo é colocar o joelho no pescoço de um homem negro e matá-lo. E o terceiro? O terceiro é um fascista como esse Shapiro, nazi-fascista, vir a público
e defender que seja perdoado o autor desse crime. Então nós estamos assistindo o avanço de uma onda nazi-fascista, que ao contrário da época dos anos 30, que aconteceu na Europa, agora o centro desta onda são os Estados Unidos. É nos Estados Unidos que se dá o avanço principal desta onda, que é, de um lado, muito grave, e de outro, um sintoma da crise absoluta do capitalismo ocidental, do chamado capitalismo atlântico, né, que está dos dois lados ali, Europa e Estados Unidos. Para mim é um sintoma dessa crise e vai haver cada vez mais conflito. A sociedade dos Estados Unidos vai ficar cada vez mais dividida por esse tipo de pensamento. Eles acham que estão pregando, não, vamos acabar com um pensamento que é divisivo, né, porque combater o racismo acaba dividindo a sociedade. A gente ouve muito isso aqui no Brasil. Ah, ficam pedindo tanto para não haver abusos contra os negros, isso divide a sociedade, isso gera racismo. Não, eles desconhecem a história, né? Estados Unidos, assim como o Brasil, passaram por 300 anos de escravidão, e isso deixou marcas fortíssimas, a gente viu nesse episódio aí. Aliás, no mesmo dia em que o jogador do Palmeiras, né, das categorias de base do Palmeiras, também foi vítima de racismo num jogo lá no Paraguai, Fábio. Então, nos Estados Unidos e aqui também na América do Sul, talvez num ritmo um pouco menor, mas também o racismo de que foi vítima o jogador do Palmeiras nesse jogo lá no Paraguai. Né? Daqui a pouco os caras vão estar sugerindo a restauração da escravidão. Nós estamos avançando a passos largos em direção ao passado, o pior passado da história da humanidade. Mas, gente, vamos falar de coisa boa, porque é o seguinte, nós temos uma notícia excelente para vocês. Segunda-feira vai estrear aqui no ICL um programa novo com o Rodrigo Viana. Vocês estão acostumados com o Rodrigo. O Rodrigo é uma pessoa absolutamente correta e honesta, que tem posições muito firmes. Ele defende essas posições com galhardia e é extremamente democrático. Vocês estão acostumados com ele, não precisa apresentar o Rodrigo para vocês, né? Porque, afinal de contas, o novato aqui sou eu. Rodrigo, como é que vai ser o seu programa novo? Vai chamar ICL Urgente, é isso? Exatamente. A partir de segunda-feira, o ICL Urgente estará no ar às 5 horas da tarde. É uma ideia aqui da nossa direção de jornalismo, já há algum tempo, do Maurício Arruda, diretor de programação, de que a gente precisa antecipar, né? Seria bom antecipar o horário em que o ICL está no ar, à tarde e à noite. É um horário em que as pessoas procuram muitas vezes a notícia, no fim da tarde, e o ICL ainda não oferecia esse horário na sua grade de programação. Então, a partir de agora, a gente antecipa em 1 hora a programação do ICL. Das 5 às 5h30, o ICL Urgente. Eu vou apresentar, a ideia é um programa assim com a temperatura, com tudo que é quente na tarde. E a gente sabe que no Brasil muitas coisas acontecem nesse fim da tarde, então notícias de Brasília, principalmente, da economia, da política, o julgamento do Bolsonaro, o julgamento dos generais golpistas. A gente vai fazer essa cobertura já a partir de 5 da tarde. Eu vou estar no estúdio, né, de pé ali no estúdio, um outro tipo de apresentação, não é aquele estilo mais conversado do ICL Notícias, segunda edição. Então, das 5 às 5h30, o ICL Urgente eu vou apresentar com a parceria da Laura Couto. Um prazer também contar com a Laura, a nossa jovem colega aqui de redação, né, Panunzio, e é muito legal porque é a terceira geração da família Couto com a qual eu vou trabalhar, né, o que mostra um pouco que o tempo passou também. Trabalhei com o Ricardo Couto, com a Mariana, e agora com a Laura Couto. Ela vai estar sempre na redação, me ajudando a fazer essa atualização das notícias, e aí a gente vai, durante meia hora, fazer o ICL Urgente, um programa vivo, com temperatura, com o que é factual da notícia no fim da tarde, e depois eu volto e vou para o ICL Notícias, segunda edição, isso é bom avisar também. Então, das 5 às 5h30, ICL Urgente, e o ICL Notícias, segunda edição, o N2, começa meia hora mais cedo, a partir de segunda-feira. Começa às 5h30 e vai até 7 da noite. Então, muda um pouquinho a grade, antecipa em 1 hora a programação do ICL como um todo, né? Das 5 às 5h30, ICL Urgente, das 5h30 às 7, o N2 com a Gabi, com o Chico Sá, com todos os convidados e convidadas que participam, e eu estarei também no N2, logo depois do ICL Urgente. Essa é a novidade que a gente tem, eu estou muito feliz, muito animado com essa possibilidade de ampliar cada vez mais aqui a nossa oferta, né, de notícias e de programação para a nossa comunidade, Fábio.
Muito bom, excelente notícia. Finalmente uma notícia boa aqui nesse programa, né? Tá faltando motivo para dar notícia boa aqui. E tá aí então o Rodrigão a partir de segunda-feira, 5 horas da tarde, né, Rodrigo? 5. Agora Isso. então o ICL Urgente. O pessoal pergunta, mas o ICL Urgente vai ser um programa policial? Não, não vai ser um programa Eu prometo policial, não dar cadeirada em ninguém também. Eu assumo esse compromisso de não dar cadeirada. Não é um programa policial, apesar que o Brasil, muitas vezes, no Brasil a gente cruza, né? A página policial, a política acaba cruzando com a página policial. Mas não vai ser um programa de cadeiradas e de sirene policial. Muito Fábio, eu queria bom. te agradecer aí por abrir espaço aqui no Desperta, esse programa que tem tanta audiência, para ajudar a gente, né? Porque é um programa novo, ICL Urgente, um horário novo, as pessoas precisam se acostumar, avisar os amigos e tal. A gente vai aos poucos consolidar esse novo horário aí também na programação do ICL. Fábio, que eu conheço também desde os anos 90, de outros Desde carnavais, que eu era criança, literalmente, desde né, que eu Fábio? era criança. Nós dois, quase crianças. Valeu, viu? Obrigado Rodrigo, por olha, um abrir esse abração para espaço aqui você. pra gente. Imagina, é um prazer, boa sorte, tá? E sorte também da nossa galera aqui, que vai contar com mais meia hora de informação super honesta, idônea e qualificada, tá? Então, beleza, Rodrigo. Boa sorte para Valeu. você, tá? Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Olha, a partir de segunda-feira, 5 da tarde, né? Não mais às 6, 5 da tarde, o Rodrigo Viana por meia hora com o ICL Urgente. É um programa em que ele vai atualizar as informações e ele, com a capacidade analítica dele, que é espetacular, vai interpretar para a gente esse mundo louco que nós estamos vivendo aqui. E aí, às 5h30, meia hora mais cedo, começa o N2, que é o programa onde ele já trabalha, com uma outra dinâmica agora. Ele também lá no estúdio com o Chico, com a Gabi Varela e com... Enfim, com um grande elenco aqui do ICL, tá? Estou desejando sorte aqui para os nossos companheiros. Bom, mas são 7h52, eu tenho pouco tempo aqui para dar para vocês outras informações importantes aqui que não foi possível apresentar. E eu quero começar essas informações pelas testemunhas que o Bolsonaro arrolou para a sua defesa, né? Vamos ver quem são as testemunhas de Bolsonaro, tá? A Mauri Feres Saad é advogado, o coronel Wagner Oliveira da Silva é o representante da defesa na apuração das eleições de 2022, Renato de Lima França, ex-subchefe de assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, e o general Eduardo Pazuello. Que maravilha de testemunha essa! O que será que o Pazuello, com a sua competência que lhe é peculiar, vai falar de tão importante assim, em defesa da tese de que o Bolsonaro não é um golpista, que ele não pretendia matar o presidente Lula, não pretendia matar o Alckmin, não pretendia matar o Xandão, que estava tudo certo, ele ia, só dentro da Constituição, usar instrumentos que a própria democracia previu, tudo bem, instrumentos de exceção, como estado de sítio, né? Mas, enfim, vamos ver quais são as outras testemunhas. Olha aí, olha, senador Rogério Marinho. Esse é o grande bolsonarista do Senado da República. O general Hamilton Mourão, vice-presidente da República durante muito tempo, andou alijado do governo e nas discussões do golpe, até agora, não se sabe que tenha tido nenhuma participação dele. Talvez porque o Bolsonaro não tenha confiado nele o suficiente para lhe dar relevância no governo. Agora, no contexto do processo, dá. Ciro Nogueira. Quem é o Ciro Nogueira? Presidente do PP, você conhece ele muito bem. É o homem campeão das emendas parlamentares no Brasil, e é aquele que pela primeira vez na vida agora está na oposição ao governo Lula. Já esteve junto, já foi um árduo defensor, ardoroso defensor do governo Lula lá para trás, no passado. Mas está aí agora, né, na banca de testemunhas do ex-presidente Bolsonaro. Quem mais? Governador Tarcísio Gomes. O Tarcísio se beneficia com a inelegibilidade até com a condenação do Bolsonaro. A verdade é essa, mas o Tarcísio tem falado a favor do Bolsonaro, também porque é óbvio, não pode falar ao contrário. Ele é criatura do Bolsonaro, ele é cria do Bolsonaro. E a criatura morder o criador num momento delicado da vida do criador como esse, não é fácil. O senador Gilson Machado, quem é o Gilson Machado? É o ex-sanfoneiro e ex-ministro do Turismo do Bolsonaro, grande conspirador, golpista também, está em todas as paradas, né? Inclusive nas articulações lá nos Estados Unidos, tendo dado protagonismo até ao filho dele, né? Nessas articulações. O ex-comandante
Marco Antônio Freire, que era o comandante do Exército, não sei o propósito desse depoimento aqui, mas saberemos logo, né? E o brigadeiro Carlos de Almeida Batista, ex-comandante da FAB, foi um dos homens que se recusaram a endossar a perspectiva do golpe. O general Júlio César de Arruda, que é ex-comandante do Exército, e Jonatas Assunção Salvador, ex-secretário executivo da Casa Civil. São essas testemunhas arroladas pelo Bolsonaro para o seu processo. Pode tirar da tela, fazendo favor? Então está aí, está formada, né, o banco das testemunhas do Bolsonaro, e vamos ver o que é que vai acontecer a partir desse depoimento. Eu acho que essas testemunhas não agregam nada, né? A expectativa do Bolsonaro agora é jogar esse processo todo para o ano que vem, quando, né, a tradição brasileira fala que em ano de eleição não é ano de apurar crime cometido por político. E aí vem as eleições, se o projeto da extrema-direita brasileira for bem sucedido, ele cria uma bancada de senadores gigantes, uma bancada de deputados ainda maior do que, de Bolsonaro ainda maior do que de hoje, e aí consegue a sua anistia, que, no entanto, não obstante, terá que passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. O general Augusto Heleno, está aí na tela para vocês, quer ver só? Aí, beleza. No site do CL Notícias, o general Augusto Heleno disse que a Procuradoria-Geral da República fez um terraplanismo argumentativo. Precisa interpretar isso à luz do que pensa o general Heleno. Não sei se ele acha que a Terra é plana ou não, mas muita gente ao lado dele acha. Então, pode ter dois sentidos isso aqui, né? Para quem acha que a Terra não é plana, isso aqui é o que o general quis dizer, isso aqui é um absurdo. Mas para quem acha que a Terra é plana, está dizendo que os argumentos são sólidos. Precisamos perguntar para o general Heleno o que é terraplanismo argumentativo na visão dele, porque na visão da galera dele a gente sabe. E aqui o André Richter, da Agência Brasil, nos informa no site do ICL o seguinte: o general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, pediu nesta quinta-feira absolvição sumária ao Supremo. Solicitação feita por meio da manifestação enviada por advogados do militar ao STF sobre a denúncia da trama golpista. Nessa manifestação, a defesa do ex-ministro do GSI afirma que a Procuradoria-Geral da República realiza um verdadeiro terraplanismo argumentativo em fatos narrados na denúncia sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Heleno foi denunciado no inquérito que apurou a tentativa de golpe para impedir o terceiro mandato do presidente Lula. Ele é o autor daquela frase: o ladrão não sobe a rampa. Lembram disso? Foi denunciado pela PGR e, de acordo com a defesa general, não há elementos mínimos que apontem o seu envolvimento direto ou uma única prova entre todos os argumentos citados pela PGR. Terraplanismo narrativo, argumentativo. Está terminando, gente, daqui a pouquinho o N1, eu vou estar correndo aqui desse estúdio lá para baixo, porque eu vou estar com vocês no N1. Antes disso, quero dizer para vocês que nós vamos ter, anota aí no seu caderninho, dia 16 de março, né? Domingo, não esse domingo próximo, às 8 da noite, uma entrevista sensacional aqui no ICL, uma aula magna com a Maryam Ali, que é a filha do Muhammad Ali. E esse cara foi um atleta espetacular, porque ele dedicou a sua vida a duas causas, né? Uma, a causa do boxe, na qual ele foi super bem sucedido. Ele é, sem dúvida nenhuma, o maior boxeador de todos os tempos. E a questão mais importante de todos foi a luta dele contra o segregacionismo americano, que está de volta agora pelas mãos desse governo neonazi que se instalou lá nos Estados Unidos. Mas o Muhammad Ali, entre outras coisas, se recusou a lutar na Guerra do Vietnã e explicou por quê. Ele falou: lá em Saigon, ninguém nunca me chamaria de crioulo, se referindo, né, aos racistas americanos. Foi condenado por isso, por ter se recusado a se alistar para lutar na guerra. Ficou 4 anos afastado do boxe, mas depois voltou para uma carreira virtuosa, né, e para todos os títulos que ele conseguiu e para constituir esse exemplo de atleta e de cidadão que ele foi. Tá? E nós vamos ter, então, no dia 16 de março, no domingo, uma aula magna, motivadora, sobre o que houve, como é que foi a luta desse homem grande contra os adversários no ringue, mas não só isso, contra também os adversários na vida, né? Que são os segregacionistas americanos, como se vê hoje, estão por aí ainda. Então não perca, olha, despertaicl.com.br, se você digitar isso aí agora, você já faz a sua inscrição
Sem inscrição você não assiste, mas a inscrição é gratuita e se você não é membro do ICL não tem problema nenhum. Você vai lá, faz sua inscrição e pode assistir, é de graça para todo mundo ter esse exemplo de resiliência, de determinação e coragem, tá bom? Tchau para vocês, obrigado pela audiência, bom fim de semana para todo mundo, espero que você continue ligado aqui no ICL, porque vai acabar agora o Desperta e eu vou correr lá para baixo, nós nos encontramos no N1. Tchau, gente. Obrigado. Muhammad Ali não foi só o maior atleta do nosso tempo dentro dos ringues. Ele foi o maior atleta dentro e fora dos ringues. Ele se recusou a ir a uma guerra para lutar por um país que maltratava seus irmãos negros. Ele lutou contra o racismo. Ele lutou contra todas as injustiças e, por causa disso, perdeu seu título, perdeu dinheiro, mas não perdeu a honra, a dignidade e gravou seu nome para o resto da história. No dia 16 de março, um domingo às 8 horas da noite, o ICL traz para vocês a história da lenda do boxe Muhammad Ali, contada por sua filha mais velha. Uma história com detalhes inéditos, nunca antes contado em nenhum programa no mundo. Para você não perder esse encontro histórico do ICL, clique no link aqui embaixo e se inscreva gratuitamente. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse evento. Até o dia 16.